Fala galera, vamos para mais um procedimento? Mais um procedimento que mais aparece dentro de uma assistência técnica. Vamos para a troca de uma tela do Moto G1. Pessoal, a gente já assistiu alguma aula aí, vocês já provavelmente já assistiram em alguma aula a troca de uma tela do Moto E1. E eu falei para vocês que a gente pega muito esses aparelhos mais antigos, que Moto E1, Moto G1, 2, 3, essa linha da Motorola aparece muito em uma assistência técnica. E eu também expliquei que o procedimento é parecido com todos, mas mesmo assim a gente vai fazer o procedimento aqui com vocês para vocês verem essa troca, beleza? Então a gente vai pegar aqui o aparelho aqui, uma ordem de serviço, beleza? O aparelho aqui, aparentemente, eu vou mostrar para vocês mais de perto aqui. O aparelho está com a tela quebrada, vamos ver se ele está com bateria. Ó, o aparelho está sem bateria, mas daqui a pouco a gente liga ele para testar a bateria. Então vamos lá, vamos começar o procedimento. Vocês já viram mais ou menos como que funciona o outro aparelho. Então, basicamente, esse aparelho é igual ao outro procedimento que a gente fez do Moto E1, beleza? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vamos começar a tirar os parafusos. Lembrando que esse procedimento aqui de tirar os parafusos, a gente sempre dá uma acelerada no vídeo, para ele não ficar muito longo. Então, pode ser que o vídeo está sendo acelerado nesse momento. Ou não, se não ficar muito grande, muito extenso, né? O vídeo a gente deixa ele sem fazer essa edição. Mas o procedimento é igual para todos, a gente está tirando os parafusos dele. Aqui tem alguns parafusos que pode ser que você encontre que não seja o mesmo tamanho que você está trocando. Eu acho que é o caso desse aqui. Te pula e já arruma outra chavinha e já faz a substituição. Mas esse daqui por enquanto está tudo igual, o tamanho dos parafusos. Porque assim, às vezes o aparelho, no caso desse aqui, ó, ele já foi para outra assistência técnica. Já foi trocado aqui, ó. E a pessoa sem querer perdeu o parafuso e não tem o mesmo parafuso para colocar. Pode acontecer com você também. É só colocar um outro parafuso do mesmo tamanho, mas às vezes não é o mesmo bocal, né? Então aqui, ó, tem um parafuso aqui, ó, debaixo da garantia da pessoa. Esse aqui é um outro tipo de tamanho. Eu já peguei uma outra chave e já estou fazendo a substituição aqui, tirando o parafuso. Então aqui, agora vamos para a abertura do aparelho. Lembrando que você sempre começa pelos cantos, fazendo leve estoque para cima do aparelho. Nunca pegando a chave e colocando ela com força, porque você pode danificar os componentes. Então você pega aqui, ó, pega lá, vai fazendo isso nos cantos dos aparelhos. Ó, beleza, tirou aqui. Vamos tirar mais um aqui, tá meio dificinho. Vamos começando a puxar ele para cima, que ele também vai ajudando, ó. Essa parte de cima vai sair, a parte da carcaça. Isso aqui não tem bateria nenhuma aqui, então ele é mais fácil. Ó, você vê que o aparelho ele já foi mexido, o aparelho já foi bastante mexido, porque essa bateria não é dele. A gente já vê que a bateria é do Moto G2. Por que eu sei? Porque ela vem com essa proteção aqui, mas serve, tanto a bateria do Moto G2 ou 1 serve a mesma bateria, mas isso não vem ao caso, a gente está trocando a tela. O aparelho já caiu na água, que dá para a gente perceber, mas apareceu para a gente. Ó, por que caiu na água? Porque tem uma marquinha aqui, ó, essa etiqueta. Se ela tá branca, quer dizer que o aparelho não caiu na água. Se tá vermelha, quer dizer que caiu. Se ela tiver rosadinha, pode ser que pegou oxidação, mas não necessariamente caiu na água. E aqui a gente também vê na parte do fone de ouvido externo que tem sinais brancos de oxidação. Então, como a pessoa pediu para trocar a tela do aparelho, a gente vai trocar só a tela. Então vamos
pegar aqui, vamos tirar a parte do LCD, ó, a gente despluga aqui, tira essa parte, esse aparelho não tem parafuso segurando, então é só a gente puxar a placa para cima e a gente já consegue remover a placa e chegar na parte da carcaça, beleza? Vamos pegar a outra peça. Pegando a outra peça, a gente vai ver aqui. Lembrando vocês que vocês já sabem, caso vocês já assistiram outro vídeo, que a gente tem que, tudo que tiver na peça antiga, a gente tem que colocar na peça nova. Nesse aparelho aqui, que tenha o fone de ouvido, somente isso. Não tem aqui, não tem aqui, não tem nada, somente o fone de ouvido. Uma coisa que a gente tem que observar, ver se está o sensor de presença. Ó, o sensor de presença está na placa já aqui. Ele poderia estar na carcaça, nessa parte. Mas geralmente nesse modelo fica na placa. Então vamos lá. Então a gente vai fazer a substituição. A gente pega aqui. Eu ensinei vocês, caso vocês queiram tirar esse fone de ouvido somente ó, esse fone de ouvido ele está sendo bem fácil, ó, porque ele já foi substituído já para uma outra assistência técnica. Caso o aparelho nunca foi mexido, é bom você utilizar essa máquina para aquecer o fone de ouvido e ele sai mais fácil, beleza? Mas aqui a peça já saiu, ó, saiu aqui certinho. Então a gente vai pegar a peça nova e colocar esse fone de ouvido no lugar. Feito isso, a gente vai colocar a placa e antes de montar o aparelho, ó, vou te dar uma dica aqui também. Essa carcaça aqui, ela tem um encaixe bem aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, essa parte aqui, a placa tem que ficar debaixo dessa parte. Então o que a gente faz? A gente pega e coloca assim, ó, embaixo, porque ó, ela fica aqui embaixo, ó, a placa fica embaixo do encaixe, para ele poder segurar a placa, porque não tem parafuso. Pessoal, agora o vídeo ele vai dar, pode ser que ele dê alguma paradinha, porque a gente vai dar uma carga na bateria, mas só para testar o aparelho. Legal? A gente já continua o procedimento. Então, sempre quando a gente estiver trocando uma tela, a gente tem que testar o aparelho antes. Então, essa bateria estava sem carga, a gente foi e deu uma carga na bateria. Procedimento eu não mostrei no vídeo, porque vocês já sabem fazer. Procedimento de choque na bateria. Então, a gente vai esperar agora o aparelho ligar para a gente fazer o teste na peça, para ver se está funcionando tudo legalzinho, para ver se a gente pode montar, fechar o aparelho, para a gente não perder tempo, né? Porque às vezes a gente, muitas vezes na correria, a gente monta a tela e não testa, porque tem tanta certeza que vai funcionar ou porque tem muito serviço e acaba tendo dois serviços, né? Acaba gastando mais tempo ainda. Uma de você montar e outra de você desmontar, ter que trocar a peça e montar de novo. Então, muito mais fácil você perder um tempinho aqui e testar o aparelho. Ó, aqui ó, você viu que tá com 3%. Então, vou testar rapidinho aqui, ó. Esse cliente deixou até sem senha aqui para a gente testar. Então, a gente coloca aqui e vamos testando. Beleza, funcionando certinho. Funcionando para voltar, funcionando aqui. Beleza, vamos puxar para cima, funcionando, tudo certinho, ó. Então, legal, a peça está testada e agora a gente pode montar o aparelho. Então, pessoal, esse aparelho aqui, como eu já mostrei para vocês, é um aparelho que já foi mexido em outra assistência técnica que estava com sinais, né, de oxidação, estava com bateria trocada, porém o aparelho veio para a gente trocar a tela. Então é bom a gente testar antes, colocar o celular para carregar e ver se realmente o aparelho está ligando, se tá realmente a tela está quebrada.
Por quê? Porque pode ser que a gente pega o aparelho, a pessoa fala que é a tela, mas depois o aparelho, você viu, tá com tanto coisa dentro do aparelho, com oxidação, que ela pode falar que a gente ocasionou esse defeito. Mas enfim, a gente trocou a tela, só dei essa explicação para vocês que é isso que acontece bastante no dia a dia. A pessoa às vezes traz com defeito, falando que é a tela, mas quando você abre o aparelho não liga. Voltando ao procedimento, a gente vai pegar aqui, a gente já colocou o fone de ouvido, só tinha isso para colocar. Vamos tirar essa etiqueta aqui que vem no aparelho. Vamos tirar ela aqui, essa parte aqui, beleza? Para não ficar feio. Vamos colocar essa blindagem aqui, que vai em cima da parte do flex. Vamos colocar o botão aqui nessa parte para fazer o toque. Esse botão é mais fácil, ele dificilmente vai ficar emperrado e não vai funcionar, igual aquele outro que a gente mostrou. Vamos plugar a bateria e agora é só pôr a parte da carcaça traseira e parafusar o aparelho. Esse procedimento, como você já sabe, provavelmente o vídeo vai ser acelerado e mais para frente a gente já finaliza esse tutorial, essa videoaula. Enquanto isso eu vou conversando com vocês, porque pode ser que o nosso editor não acelere o vídeo. E para não ficar um vídeo chato, monótono, sem voz, não que minha voz seja uma voz agradável, né, de ficar ouvindo. É uma voz meio de taquara rachada, mas melhor do que não ficar ouvindo nada também. Lembrando você que não precisa apertar os parafusos com muita força. Aperte o necessário. Você não está apertando um parafuso para colocar uma prateleira e colocar 1000 quilos em cima. Está apertando o parafuso de um celular. Então, às vezes, se você apertar muito forte esse parafuso, a tela não funciona, o aparelho não liga. Por quê? Porque às vezes fica pressionado, o aparelho entra em curto, porque está muito apertado, você usou muita força, então não precisa apertar tanto o parafuso do aparelho. Então a gente vai conversando com você até a gente conseguir colocar esses 890 mil parafusos que tem no aparelho. Tô brincando, né? Mas realmente é bastante parafuso. Geralmente Motorola costuma fazer isso. Os aparelhos da Motorola tem bastante parafuso. Aberto por trás e tem bastante parafuso. Já os aparelhos da Samsung, os aparelhos novos, tem muito pouco parafuso. Esse daqui, ó, é aquele parafuso que é um outro estilo. A gente já pegou uma outra bocal de chave e já está apertando ele aqui também. Estamos finalizando o vídeo. Falta apenas 3 parafusos. Lembrando que uma outra dica, pessoal, o aparelho quando ele está sem carga, eu vou até dar essa dica olhando para vocês, enquanto eu vou finalizando aqui. O aparelho quando você termina um procedimento, esse aqui eu vou colocar aqui, é o último parafuso. Quando você termina um procedimento e o aparelho está sem carga, deixa o aparelho carregando, porque quando o cliente chega, o legal de você fazer, depois que a tela estiver trocada, ou o procedimento que você fez no aparelho, é você testar junto com o cliente, para você mostrar que a peça que foi trocada e que realmente está funcionando. E às vezes você deu um choque na bateria, né? Nesse caso estava sem carga, a gente testou, estava com 3%. Se eu não colocar para carregar esse aparelho, daqui 20 minutos, meia hora ele vai estar sem carga. Pode ser que você tenha que abrir o aparelho de novo para dar uma carga na bateria. Então terminou o procedimento, está sem carga a bateria, põe para carregar, porque daí você testa junto com o cliente, tá bom? Então a gente vai ver se sobrou um pouquinho de carga aqui no aparelho. E vamos apertar aqui para fazer o teste final. Já deu errado. Deu errado não, né? Acabou a bateria. Ó, para você ver, ó.
A gente apertou aqui, ó, nem tá dando sinal, tá dando 3 pontinhos de sinal. Mas enfim, agora é só pôr para carregar o aparelho, entregar para o cliente a peça trocada, certinho aqui a peça trocada, ó, pecinha trocada. Como você já sabe, vou tampar o nome do cliente aqui, você mete na ordem de serviço um pronto, entregar e ligar para o cidadão e buscar o aparelho. Beleza, pessoal? Então vamos para mais uma aula, para a próxima aula. Abraço.